Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025, aqui ao vivo, direto da Feicom. Estamos com dois convidados super importantes aqui que conhecem muito da área e hoje arrumaram um tempinho para bater um papo aqui com a gente também. Estamos recebendo o Esli Machado, coordenador de venda técnica da Saint-Gobain. Você está bem, Esli? Graças a Deus, tudo jóia. Obrigado e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E também o Márcio Marcelo Marcarini, é isso, Marcião? É isso mesmo, Walter. Coordenador de vendas da CSM. Obrigado pela sua participação também. Eu agradeço, né? Em nome da CSM, a gente agradece o convite, né? E a gente está aí para sanar as dúvidas aí e mostrar um pouco do que a CSM produz. Muito bom. Ó, dois especialistas na área da construção civil e eu quero, obviamente, iniciar aqui perguntando para vocês dois o que exatamente define um material de alta performance no contexto da construção civil e como esses materiais podem se distinguir dos convencionais em termos de desempenho técnico e longevidade. São duas perguntas aí para vocês, né? Vamos lá. Então, Walter, assim, nós da CSM, a gente tenta produzir o melhor equipamento possível, né? Que venha a otimizar o trabalho na obra, né? Hoje a gente vê que tem muita dificuldade na questão de encontrar mão de obra para trabalhar. Então a CSM ela vem sempre trazendo novidades, ouvindo o mercado, no que ela pode melhorar, no que pode ajudar o nosso cliente, né? Então assim, e em cima dessas conversas, desses feedbacks que os nossos clientes vêm nos dando, a gente vem sempre melhorando o nosso equipamento para que ele venha entregar o que o cliente precisa, mas que esse produto ele dure por muito mais tempo. Então, que ele venha, que ajude e dê lucro para ele, né? Isso a gente vê como um produto de alta performance. Muito bem, Esli. Dentro dessa linha de raciocínio, a gente trabalha na construção civil e a gente tem aquela conversa assim, sempre fizemos assim, eu sempre utilizei esse produto. Dentro da nossa linha, a gente trabalha com produtos e investe nessa parte de desenvolvimento de produtos, que são produtos que acabam auxiliando a construtora, o empreiteiro, a atingir performance, atingir resultados com produtos com desempenho muito superior ao que você trabalha aí há 10, 15, 20 anos. Hoje a gente trabalha com produtos que você consegue diminuir o diâmetro de vigas, de pilares, você consegue recuperar uma estrutura, uma ponte com materiais super leves. Então você tem impermeabilizações que você trabalha com material que você reduz a mão de obra, o tempo de serviço e aumenta a durabilidade e a garantia daquela estrutura. Então a gente fala de produtos que você tendo qualquer perca de desempenho, produtos com baixo desempenho que requer depois uma demolição, qualquer tipo de material, você trabalha materiais que eles reduzem o tempo de aplicação, reduzem o custo de aplicação e ainda você consegue fazer manutenções pontuais. Então você não tem problema de demolição, toda essa parte de entulho. Então são materiais que não tem como. O nosso futuro, o futuro da construção civil, cada vez mais vai depender dessas inovações, que é o DNA da Saint-Gobain, que são produtos que você consegue utilizar várias matérias-primas renováveis, que você consegue trabalhar esse desempenho dos produtos, economizando tanto na parte da execução, quanto na parte de custo de materiais. Legal, e na fala de vocês já fica muito clara essa questão de toda a inovação e tecnologia que a área da construção civil vem passando e como você bem citou, né, a Saint-Gobain aí sempre saindo à frente buscando essas novas soluções. E eu queria que vocês comentassem também quais vantagens concretas, né, as construtoras podem esperar ao optar por esses materiais. E a gente está falando apenas de custos ao longo prazo ou a ganhos também imediatos em qualidade e eficiência, inclusive a médio e curto prazo também. Quando a gente fala dessas vantagens para a construtora, é absurda. Hoje você trabalha em algumas regiões, você não tem mais mão de obra. É muito difícil você contratar mão de obra, ter mão de obra qualificada e eficiente. A evolução desses produtos, você consegue, o exemplo de uma impermeabilização. Uma antiga impermeabilização base asfalto. A gente trabalha hoje com resinas que você consegue fazer a impermeabilização
com 3, 4 pessoas. Então é muito mais rápido de aplicar. Então você tem tanto a economia inicial, que você tem ganho de tempo, você tem ganho de produtividade, e cada vez mais você pega obras que cada vez o prazo para entrega, o prazo da obra é muito curto, a gente consegue reduzir esses tempos de aplicação. Um outro exemplo prático, nós temos materiais que você tem obras novas ou retrofit, que você tem áreas que você consegue trabalhar com materiais de alto desempenho, que você consegue, de exemplo, você fazer uma concretagem e diminuir o diâmetro de um pilar, que você tem ganho imediato de produção e você também tem ganho de área útil. No estacionamento, hoje cada vez menores os terrenos da construção, você tem que aumentar o máximo possível a área útil do seu estacionamento com vagas. Então você trabalha com esse tipo de material. Materiais para impermeabilização que você trabalha dentro das construtoras, que você consegue impermeabilizar e já fazer a aderência da argamassa em cima, colante de uma cerâmica, de um porcelanato. Então, assim, o custo tanto para liberação imediata de tempo de obra, quanto pós-obra, que é a longevidade desses materiais, a diminuição de custo de manutenção, é incrivelmente diferente do que a gente já tinha da linha de produtos de 10 anos atrás. E hoje a gente pega no hemisfério sul, aqui em Capivari, é o único centro de pesquisa da Saint-Gobain, que você tem lá dezenas de pesquisadores, que o trabalho deles é desenvolver produtos de alta performance com matérias-primas sustentáveis, e aí a gente acaba trabalhando todo esse segmento de inovação. E Márcia, é importante todas essas observações feitas aqui pelo Esli, e inclusive que me chamou a atenção essa questão da preocupação, inclusive com a capacitação da mão de obra, você ter, às vezes, obras com uma mão de obra reduzida e você ter materiais com eficiência para suprir essa necessidade também, né? Exatamente. A gente vê com nossos clientes, construtores, locadores, que a questão da mão de obra ainda é o maior problema para eles hoje, né? Então a CSM, como eu falei, ela sempre vem preocupada. Então hoje o que ela procurou esse ano? A gente montou uma parceria com uma empresa italiana que tem uns 40 anos no mercado, né? Ela é uma referência na Europa. Então a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil, que é uma projetora de argamassa, né? Essa projetora nada mais é do que, vamos dizer assim, ela te otimiza, vamos dizer, no processo normal, manual ali, a betoneira, aí as pessoas para alimentar a betoneira, carrega a massa. Hoje precisaria de umas 6 pessoas dependendo da obra, né? E com essa máquina, em 2 pessoas você consegue fazer o mesmo trabalho, né? Então é aquela questão da otimização, né? Dessa preocupação com o cliente na questão de mão de obra mesmo, né? Muito legal. E assim, eu queria que vocês citassem, né, alguns exemplos, porque vocês são representantes aqui de duas empresas que são super pioneiras, inovadoras aí em diversos sistemas, né? E queria que vocês citassem especificamente alguns materiais de alta performance aí que vocês, enquanto Quartzolite, enquanto CSM, estão oferecendo no mercado e quais tipos de projetos e aplicações eles realmente aí brilham, né? Demonstrando o seu valor máximo no mercado hoje. Legal. Um dos exemplos que a gente tem é a própria impermeabilização de edifícios, que você pega a grande maioria dos projetos, vinha com a manta asfáltica, você tinha todo o sistema de aplicação a quente, então você tem empresas que vão ter que trabalhar com maçarico, aí depois de todo esse trabalho você ainda precisa fazer uma proteção mecânica desse sistema, então você vai ter que fazer uma argamassa de proteção na laje, então isso requer muitos dias, tempo de cura. Hoje nós temos na linha nossa impermeabilização base poliuretano, que ela hoje é normalizada, o IBE já tem um trabalho muito forte em durabilidade desse tipo de material, e você, após ter concretado a laje, você faz tratamentos pontuais e você entra com um sistema que você, com 7 a 10 dias, você consegue liberar a área, tanto para tráfego de veículo, quanto tráfego de pessoas sem problema. Com uma grande vantagem, o custo por metro quadrado, é um produto que foi inovação, é um produto muito superior à antiga manta asfáltica. Mas se você pegar o custo de mobilização, custo de mão de obra, tempo de obra de serviço, você acaba equiparando os dois sistemas, e dependendo onde for essa região, o custo da mão de obra da região fica até com um custo mais baixo e com uma grande vantagem. Quando você tem um problema numa impermeabilização, não tem jeito, a água percola pela laje, pela argamassa. Você não sabe onde está vindo a infiltração. No caso do poliuretano, você vê ele
ele é superficial. Então você consegue fazer manutenção localizada. Então é um produto de alta performance, é um produto de fácil aplicação, tempo, aplicação fácil e você consegue fazer fácil manutenção. A gente também tem uma linha das fibras de carbono, que são mantas ou lâminas de fibra de carbono. Que exemplo, você tem no ano passado, no ano de 2024, nós apoiamos, né, a SP Obras, nós fizemos a reforma de mais de 12 viadutos aqui em São Paulo, e quando você tem, exemplo, São Paulo, você tem viadutos muito antigos, então a capacidade que você tinha de carga, o fluxo de veículos, o tamanho até dos veículos eram bem menores do que temos hoje. Então, qual que seria a solução? Demolição das vigas e fazer uma nova ponte. Hoje a gente trabalha com produtos que você faz a colagem dessa fibra de carbono, você aumenta a capacidade de carga em 10 até 20% daquela estrutura e você renova totalmente com um material que vai ter uma espessura de 3, 4 milímetros. Então você também não altera a arquitetura do local, você não perde área, porque você tem uma ponte, um viaduto em São Paulo hoje, caminhões cada vez mais altos. Então você não pode perder a altura, porque você vai ter problema no trânsito do local. Então você não perde essa cota. Então você tem produtos que o impacto que você tem hoje na sociedade é imenso. Márcio? Então, como eu já tinha adiantado, né, nós temos a nossa projetora, que é a Argamassa, né, que é uma que vem fazendo muito sucesso na Europa. Então a gente trouxe para fazer sucesso também aqui no Brasil. As nossas estrelas, que são as betoneiras, né, que também fez parte do reality aí Pedreiro Top. Então a gente, na linha de betoneiras, nós temos desde da linha doméstica, vamos dizer assim, a linha de entrada, até a mais reforçada, que é para o uso de construtores, para o trabalho pesado mesmo. São betoneiras que são pensadas no dia a dia, então no esforço. São betoneiras que são feitas para aguentar muito tempo. Geralmente o pessoal diz, a betoneira usa, já se acaba, joga fora, né, troca. Mas a nossa intenção é fazer um produto que ele venha atendendo o dia a dia do cliente, mas assim por muito tempo, dando lucro, né? E também na parte de compactação de solo. Então hoje a gente também está trazendo um rolo compactador que vem fazer o trabalho aí, com uma pessoa você faz o trabalho de 10 pessoas, se tivesse um compactador, uma para cada pessoa. Então são equipamentos assim que hoje a gente vê que vai fazer uma grande diferença no mercado. Perguntando para vocês dois também, a gente está vendo todo esse avanço, né? Porque a gente está aqui batendo um papo rápido e tenho certeza quem está acompanhando a gente já está podendo perceber quantos avanços existem na área e, obviamente, eles não param. Isso aqui a gente já tem em linha de mercado, já está à disposição e muitos outros estão em desenvolvimento. Como é que vocês enxergam todo esse avanço tecnológico, toda essa inovação, inclusive aí citado pelos dois, nessa questão da autorreparação também? O que isso vai trazer de benefícios, de melhorias em diversos aspectos, né? Não só em tempo de execução, mas como o Wesley citou aqui também, né? Preservação de arquitetura, do projeto arquitetônico. Enfim, esses são alguns dos benefícios, né? Mas com certeza novos materiais vão trazer ainda mais soluções importantes, não é isso, Wesley? Exatamente. Hoje a gente tem um centro de pesquisa em Capivari que é focado totalmente no desenvolvimento desses produtos. A gente não enxerga como sobreviver os próximos anos sem ter essa linha de produtos com, por exemplo, um autocicatrizante ou materiais de fácil manutenção, porque não tem como. A gente é nítido o quanto a mão de obra hoje, o quanto tempo é importante. Mão de obra escassa, dificilmente você tem mão de obra, tempo de execução é cada vez mais apertado e custo de manutenção é muito maior de uma estrutura hoje do que o custo de manutenção que nós tínhamos antes. Então esses produtos de alta performance, esses produtos que previnem qualquer tipo de patologia que a gente possa vir a ter no futuro, que aumenta a durabilidade dessa estrutura, nós não temos mais como trabalhar com outra linha de produto. É o produto que a gente trabalha, desenvolve, produtos cicatrizantes, impermeabilizações superficiais, pinturas de proteção que aumentam a durabilidade. Exemplo, uma pintura que a gente tem que ela equivale a quase 4 centímetros de concreto. Então você protege aquela estrutura. Então você tem uma durabilidade maior da estrutura sem ter custos de manutenção imediatos. Perfeito. Márcio? Eles falou tudo, né? Mas a gente também, a CSM, ela sempre vem buscando informações com nossos clientes, né? No que pode melhorar,
é um pouco diferente do Elis, são equipamentos, são máquinas, né? Então, o nosso cliente acaba dizendo para nós onde que a gente pode melhorar, né? Então, assim, em cima de pesquisas, informações de clientes, a gente vem produzindo assim um equipamento que venha ajudar esse cliente. Tanto na questão, né? A gente vai bater em cima da questão de mão de obra, falta de mão de obra, e a gente vê que cada ano que passa, cada vez é um problema maior para construtoras, até para pedreiros mesmo. Então, assim, é desenvolver produtos que venham a ajudar, né, a auxiliar esse cliente aí. Agora, exatamente nessa linha que eu ia fazer a próxima pergunta, em relação a quais seriam as dificuldades aí que as construtoras têm de estar utilizando esses novos produtos no mercado, né? E como é que vocês, duas grandes empresas, né, como a CSM e a Quartzolite, têm apoiado, né, essas empresas a conseguirem fazer a implementação, ajudando, obviamente, na capacitação técnica, soluções personalizadas, ou como você mesmo citou, né, Márcio? Ouvir muito o cliente, né? O trabalho de vocês tem sido intenso em relação a isso, porque não é só o desenvolvimento da nova tecnologia, do novo produto, mas também ouvir as necessidades e as dores desses clientes aí para poder atendê-los melhor, né? Exatamente. Nada melhor do que o cliente para te dizer, né, que ele que está no dia a dia, utilizando o equipamento, então ele vai te passar o que a gente deve melhorar. Então a CSM, assim, ela foca muito em cima do cliente. Então o que o cliente passa para nós, a gente não descarta nada. A gente leva tudo para o nosso pessoal de engenharia, feito um trabalho em cima. Aí esse equipamento é desenvolvido, a gente manda para o cliente para ele utilizar, né? Mas a CSM também, ela se preocupa também em capacitar pessoas assim para vir a trabalhar nesse mercado, né? Nós temos hoje promotores técnicos que trabalham em campo, que dão treinamento formando mecânicos, né, para o pessoal que faz assistência técnica. A gente traz também os pedreiros para conhecer a nossa estrutura em cima ali. A gente também passa informações de como utilizar o equipamento, mostrando para ele que hoje é mais fácil trabalhar, né? Tu tem equipamento, hoje não é aquele serviço tão forçado. Tu tem um equipamento que vai te agilizar, vai te ajudar bastante. Então se torna assim um trabalho mais, vamos dizer, confortável, né? Então, assim, é em cima desse foco que a gente tenta assim, cada vez melhorar os nossos equipamentos. Legal, né, Esli? E a Quartzolite tem essa característica também, né, de realmente estar preparando o profissional para o mercado para ele poder utilizar melhor essas novas tecnologias, né? Exatamente. É DNA da Saint-Gobain Quartzolite inovação. Tanto que se a gente pegar, por exemplo, qual é a nossa maior dificuldade? Realmente aquele pedreiro, aquele engenheiro que eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Eh, Se você pegar a Quartzolite, foi a primeira empresa no Brasil com argamassa colante. Na época era cimento, areia, na cerâmica, e nós entramos com a inovação. Existe muita resistência ainda justamente por isso. "Ah, eu sempre fiz assim, sempre deu certo", só que tudo que sempre fez assim, sempre deu certo, depois de 2, 3 anos tinha problema. Então a gente vem fazendo um trabalho bem pesado nessa parte de treinamentos com os instrutores na rua, parceria com as associações de normas, de desempenho de produto, para que a gente consiga comprovar o desempenho dos nossos produtos, estar próximo da construtora, junto com os engenheiros, com os mestres de obra, aplicando o produto em obra, para que eles conheçam as inovações, as novidades que nós temos no mercado, o quanto isso vai ajudar no tempo, no desempenho e na durabilidade da estrutura. Hoje a gente fala muito, obviamente, né, principalmente na questão da sustentabilidade, né, como é que esses produtos contribuem, né, para essa questão da sustentabilidade hoje no mercado e em relação a essa coisa da durabilidade, né, como é que eles estão também ajudando nessa eficiência energética, a redução de resíduos, porque é uma preocupação de vocês da indústria também, né? Márcio? Bastante, Walter. Tanto que nós temos um triturador hoje de entulho, né? Esse triturador, então, tu consegue absorver praticamente 90% do resto de obras, né? Tijolos, o próprio concreto. Então, assim, você consegue triturar esse material de sobra e você consegue reutilizar. Então, você evita que ele vá para descartes. Então, nisso, você ainda, o cliente, ele acaba economizando em questão de transportes, né? Então, hoje nós temos esse equipamento que ajuda bastante nessa questão de sustentabilidade. E a questão também do próprio equipamento, né? Então, assim, a gente procura fazer um equipamento que ele dure por muito mais tempo.
né? Que ele não venha ficar abandonado ou seja descartado em qualquer local. Então, assim, é um equipamento que ele tem uma durabilidade maior. Dentro da Saint-Gobain, a gente, novamente, o nosso centro de pesquisa, Uhum. desde a parte da formulação do material hoje, se a gente não consegue desenvolver um produto que seja autossustentável, com matéria-prima renovável, com todos os outros materiais que a gente possa trabalhar, a gente nem segue com o projeto, porque a gente sabe que isso não vai ter uma durabilidade para que a gente invista naquele projeto. Hoje a gente vai desde a embalagem. Qual é o tipo da embalagem que nós iremos utilizar naquele material, balde, saco plástico, saco de papel, o quanto isso irá impactar, e também na parte de aplicação realmente do produto, o quanto a gente vai conseguir economizar de matéria-prima, gerar menos resíduo possível. Exemplo, a gente fazer uma impermeabilização por cima de uma argamassa de proteção de uma impermeabilização antiga, que você não gera, não tem que demolir aquela estrutura. O que você deixa de gerar resíduo, isso tem um impacto muito importante para a gente. Então, todo esse trabalho de matéria-prima renovável, embalagens sustentáveis, a gente está fazendo esse trabalho para que cada vez mais também todas as construtoras, edificações precisam incluir isso no projeto deles, para que isso seja também o cliente final vê valor nisso. Então, isso é bom para a construtora também. Bom, obviamente, né, quem nos acompanha agora, os profissionais da área, dos mais diversos segmentos dentro da área, né, não só engenheiros, arquitetos, mas principalmente o pessoal que está botando a mão na massa, mestres de obra, né, empreiteiros, pessoas que realmente estão no dia a dia da construção civil. Que conselho prático vocês poderiam passar para esses profissionais que gostariam de começar a implementar, né, começar a incorporar no seu dia a dia, né, no seu trabalho realizado, esses produtos de alta performance com novas tecnologias? Qual conselho vocês poderiam deixar para eles? Bom, primeiro ele escolher um equipamento de qualidade, né? Que venha dar um retorno para ele, né? Então procurar um equipamento que ele tenha um pós-venda, que seja uma empresa séria, que venha a se preocupar com ele, não só na hora da venda, mas também na questão de pós-venda. Então, assim, a procura por um produto de qualidade e uma empresa séria é importante. É o que a gente mais pede pro pessoal. É, foco em empresas que são sérias, né? Então, como a CSM, né, ela tem há 45 anos no mercado, é uma empresa que vamos dizer assim, ela se profissionalizou na linha de construção civil. Então, a pessoa que quer começar, né, então comece com um equipamento de confiança mesmo. Vai nessa linha também, Esli? Eu falo muito, eu sempre fiz assim. E você pega muito profissional que sempre fez assim, e infelizmente ele está perdendo a oportunidade de utilizar materiais que vão facilitar a vida dele absurdamente e vai incrementar muita qualidade naquele serviço final que ele está prestando. Então, estejam abertos, a tecnologia existe, nós temos no mercado, e muita tecnologia não é nova. A gente já está tentando implementar há algum tempo. Então, assim, estejam abertos a produtos e inovações que vai facilitar a sua vida e vai agregar valor ao seu trabalho final. É o que a gente chama de zona de conforto, né? E muitas vezes a pessoa imagina que está na zona de conforto, mas na verdade poderia ser muito mais confortável essa zona de atuação dela, né? Se ela for buscar informações, novos produtos, novas tecnologias. E onde é que quem está acompanhando agora aqui esse nosso podcast, diretamente da Feicon, no estúdio Feicon, Pedreiro Top Brasil, pode encontrar informações, solicitar orçamento, saber sobre produtos? Márcio, começa você. Bom, a CSM hoje ela tem nas mídias sociais, né? Nós temos nosso Instagram, que é o @CSM Equipamentos. Temos também Site? o site, né? Que é o www.csm.com.br. E também tem o nosso pessoal de televendas, né? O pessoal pode entrar em contato, o nosso pessoal de televendas, tirar todas as dúvidas também por lá. E nós temos aí vários representantes comerciais também no mercado. Ou seja, tem um tipo de atendimento diferente para cada particularidade. Às vezes a pessoa gosta mais pelo Instagram, ou site, ou quer atendimento telefônico, um bate-papo pessoal. Tem todos os canais aí para atender esse consumidor dos produtos. Exatamente, que ficar mais confortável com o cliente, vai ter o acesso. Esli, e na Saint-Gobain?
Dentro da Saint-Gobain, além de estarmos presentes em todas as mídias sociais, a gente tem um portal, que é o Portal Saint-Gobain. Portal Saint-Gobain, dentro deste portal, você tem dezenas de treinamentos de aplicação de produtos, informações sobre produtos, você tem toda a parte de documentação de produto que você precise, de desempenho, você tem vídeos de aplicação de material, você consegue contatos através desse portal. Então, é um portal que atende todo tipo de profissional que esteja interessado na linha, desde informação do produto até o contato com a nossa empresa quando desejar. Muito bom, agradecer a participação de vocês. A gente teve a oportunidade de ouvir aqui dois grandes especialistas no assunto, o Wesley Machado, coordenador de vendas técnicas da Saint-Gobain Quartzolite, e o Marcelo Marcarini, coordenador de vendas da CSM, bateram um papo aqui com a gente nesse episódio diretamente do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Aguarde que logo tem mais episódio novo para você. Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!